Eu garanto que você não sabia que os elementos que formam qualquer sistema mecânico, sério cara, qualquer sistema mecânico, pode ser classificado em apenas 8 tipos de elementos mecânicos, e você vai conhecer eles até o final do vídeo para você começar a criar uns projetos muito foda. Igor, você tá me convencendo que fazer projeto é um negócio muito legal, cara, eu quero começar a fazer isso daí também, quero fazer umas paradas muito loucas aí. Cara, eu vou comprar uma impressora 3D pra mim e eu vou começar a fazer essas coisas aí. Mas mano, que coisas que você quer fazer, cara? Você quer fazer aqueles bichinhos lá que o pessoal faz, aqueles, sei lá, imã de geladeira, porta-copo, porta-lápis, porta-celular, porta sei lá o que. Mano, você tem que fazer uns projetos mais elaborado, velho. Você tem que fazer coisa bem feita, tá ligado? Eu vou te ensinar umas coisas que tá dentro desse livro aqui, ó, Elementos de Máquina. Vai ser só uma pincelada, cara, mas já vai dar pra ter uma boa noção sobre os componentes mecânicos pra você começar a fazer projeto mais elaborado, mano, mais completo, tá ligado? Fazer projeto de mecânica mesmo. Bom, pra falar dos elementos de máquina, eu tenho que ter uma máquina pra mostrar os elementos, né? Então adivinha qual máquina que eu vou usar pra poder mostrar esses componentes. Sim, a impressora 3D também é um sistema mecânico que tem bastante desses componentes que eu vou estar mostrando para vocês. Só que, óbvio, não vou desmontar essa impressora aqui para mostrar os componentes dela, né? Então vamos aqui pro computador que eu vou estar mostrando um negócio bem interessante para estar analisando essa impressora aqui. Mano, olha que louco, eu baixei lá no site do GrabCAD um modelo 3D igualzinho à minha impressora, com todos os componentes, pra gente poder analisar um por um. Deixa eu explicar. Lá na época da Revolução Industrial, os engenheiros começaram a analisar as máquinas, que eram muito complexas, e eles começaram a perceber relações, tipo, pô, essa peça aqui, ela tem relação com essa. Já essa peça aqui, ela é muito parecida com essa, e essa peça aqui, ela sempre está em contato com essa. Ou seja, eles começaram a separar esses componentes em grupos de elementos mecânicos, para ficar muito mais fácil para projetar essas máquinas e meio que padronizar os componentes. E o primeiro grupo são os elementos de fixação, parafuso, porca, arruela. Calma que esses são só os elementos de fixação removível. Ainda tem uns elementos de fixação permanente, tipo rebite, chumbador. Até solda é considerado um elemento de fixação permanente. Mano, o parafuso tem tanto modelo que até eu me confundo. Eles são diferenciados pelo tipo de cabeça e pelo tipo de rosca. Quando se trata de cabeça do parafuso, os principais são cabeça sextavada, fenda, Phillips e Allen. O Allen foi o modelo utilizado para projetar essa impressora aqui, ó, dá uma olhada. Quando se trata da rosca do parafuso, as principais são rosca métrica, que são as roscas medidas em milímetros. Se você for lá na loja de parafuso e falar assim, ô, me dá aí um parafuso M10, aí o vendedor vai te dar uma rosca. Ai, que delícia! De diâmetro 10 milímetros. A rosca Whitworth, que é o padrão europeu, medida em polegada, tipo 1/4, 3/8. E a rosca soberba, que tem um formato meio cônico para ir entrando no material. Ela mesma vai fazendo uma rosca no material, ela vai penetrando dentro. Que demais! Ah, e tem parafuso sem cabeça também, tá? Tipo barra roscada e os parafusos prisioneiros. Eu vou te pedir uma ajuda, cara. Você viu que esse canal aqui ele é bem diferente, eu abordo sobre criação de projetos de uma forma mais dinâmica, menos chata. Mas, cara, dá tanto trabalho fazer tudo isso, cara, montar roteiro, editar o vídeo, gravar. Então, mano, só te peço, por favor, que curte esse vídeo aí, cara. Deixa aí o seu like, é tão facinho pra você clicar no botão de gostei. Só que pra mim você vai ajudar tanto, mano, você não tem noção de quanto que você vai me ajudar. Ah, quer dizer então que essa barra roscada que tá em pé aí na impressora é um elemento de fixação? Não, isso aqui na verdade é um componente chamado fuso. Quando o motor desse eixo aqui gira, ele vai girar esse fuso, que consequentemente vai movimentar essa peça aqui, ó, chamada de castanha. Ou seja, essas duas peças aqui são elementos de transmissão de movimento e força. Nesse grupo aqui também tem os eixos, as engrenagens, as polias. Polia é tipo uma engrenagem, só que sem os dentes, uma engrenagem banguela. Polia transmite movimento de várias formas. Ó. Aqui nesse caso tem uma poliazinha aqui na extrusora para transmitir movimento junto com essa engrenagem aqui no filamento. Mas se você observar aqueles equipamentos de academia, tem várias polias que transmitem o movimento através de cabo de aço. E tem polia que vai transmitir o movimento através de correia. Inclusive, correia também é um elemento de transmissão de força e movimento. Igual essa daqui, ó. Essa daqui é uma correia sincronizadora, ou a famosa correia dentada. Correia, cabo de aço, corrente, igual corrente de bicicleta. Todos são elementos de transmissão de força e movimento. E falando em movimento, quando você quiser facilitar o movimento de algum mecanismo, você vai utilizar os elementos de apoio e sustentação, que são os rolamentos, os mancais que sustentam os rolamentos, as buchas. Aqui na impressora 3D também tem, ó, o rolamento rotativo, que é o mais comum que a gente vê nas máquinas. Mas quando eu montei a minha primeira impressora 3D lá em 2016, eu usei um modelo um pouquinho diferente de rolamento, que ao invés de fazer um movimento de rotação, ele faz esse movimento de translação linear. Por isso que ele chama rolamento linear. Acredite ou não, isso daqui é um rolamento. Ó. Se você olhar lá dentro dele, tem algumas esferinhas lá também. Outro grupo de elementos são os elementos elásticos. Pelo nome é fácil, né? Aqui na impressora também tem um elemento elástico, ó, essa mola helicoidal aqui. Mais precisamente uma mola helicoidal de compressão. Aqui embaixo da mesa da impressora também tem, ó, 4 molas nos parafusos para poder dar pressão no parafuso
e poder nivelar a mesa da impressora. Essa daqui é uma mola de compressão, mas também tem as molas de tração, de torção, mola espiral plana, mola feixe e assim por diante. Elementos estruturais. Aqui tem esses perfis, chapas, carcaça, mas também existem as barras, as colunas, tudo que forma o esqueleto de uma máquina. Elementos de controle e segurança. Esse aqui muita gente esquece de considerar nos projetos, cara. Imagina se não tivesse esse componentezinho aqui chamado fim de curso, cara. O motor ia girar até chegar no final desse trajeto, mas ele ia travar até queimar o motor. Então ele avisa o circuito para poder parar o motor para não queimar o motor. Não necessariamente ele precisa ser elétrico, existem também os sensores mecânicos, tipo a válvula termostática do seu carro. Pô, eu falei 8, né? Ainda faltaram os elementos de vedação, que eu não achei nada aqui no projeto para vedação, mas geralmente são as juntas, os retentores, os selos. E por fim os elementos de comando e acionamento, que são tipo as alavancas, os pedais e os atuadores. Bom, claro que a impressora 3D não tem todos os componentes mecânicos existentes, né? Tem muita coisa que a gente nem ouve tanto falar, mas eu acho que é importante você conhecer esses componentes para caso algum momento você precisar, você já sabe que existe, que são as flanges, os acoplamentos, as chavetas, os anéis, os pinos. E tem um componente também que eu não falei, mas eu acho muito legal você saber, que é a junta universal, que ela é usada em eixo cardan, ela também é conhecida como junta cardan. Ela é utilizada para conectar dois eixos que não estão alinhados entre si, que tem um certo ângulo entre eles. Mano, não pense que é porque você viu esse vídeo que você já é o mestre dos elementos mecânicos, porque isso daqui foi só para você se familiarizar com os componentes. Eu recomendo fortemente que você pesquise cada componente, se você puder dar uma olhada também nas tabelas, nos padrões desses componentes e nas normas técnicas deles, você já vai ficar muito mais preparado para fazer projetos mais complexos. E agora que você já sabe um pouquinho mais sobre os elementos mecânicos e como melhorar os seus projetos, eu te peço mais uma vez, cara, para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, que em troca eu que te ensino a fazer projetos melhores.